Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos falando sobre a prova baseada, questões de prova, que foi baseada na última aula sobre a revisão do 7º ano, assuntos: território brasileiro, divisão política, municípios e suas regiões metropolitanas. Ok? Bom, sobre esta aula, podemos aqui assinalar o seguinte. Número 1. As terras indígenas atualmente no Brasil vêm passando por um processo de... Bom, nós temos 4 alternativas. Uma dica, sempre quando forem fazer uma prova especialmente objetiva, também chamada múltipla escolha, vulgarmente chamada de marcar xizinho, A gente não pode ir afoito procurando qual é a correta. A dica é procurar porque você tem 3 erradas e uma certa. Geralmente é assim, a não ser que a questão pergunte qual é a errada. Aí você vai primeiro procurando quais são as certas, que você vai ter 3 certas e uma errada. Essa é a dica, porque é muito mais fácil você ir achando de 4 questões, 3. Ou seja, se eu estou pedindo qual é a certa, que geralmente é assim, mais de 90% das vezes é assim, qual é a certa, você é mais fácil ir procurando 1, 2 erradas, quem sabe você já acha as 3 erradas e você imediatamente, cortando as erradas, você vai tendo uma maior possibilidade de acertar qual é a certa. Se você tentar adivinhar de 4 qual é a certa, você pode se confundir. Essa é a dica para todas as provas objetivas. Aqui no caso, eu vou fazer uma sistemática baseando-se em imediatamente comentar qual é a resposta correta, porque senão a gente vai ter que ficar lendo a prova inteira e o meu objetivo não é ficar lendo. O meu objetivo é fazer um comentário geral, fica mais dinâmico. Então vamos lá, sobre a questão número 1, pergunta sobre as terras indígenas, o que atualmente no Brasil vem acontecendo com as terras indígenas. Veja bem, de acordo aqui com o roteiro desta aula, veja só. A número 1, a resposta é a letra D de dado, e estas respostas a gente pode acompanhar o conteúdo dela, da resposta, nas páginas 14, 16 e 17. Veja só. Letra D. As terras, elas estão tendo ocupações irregulares por garimpeiros, Muitas vezes ocupações, inclusive, ilegais e muitas vezes também com grandes conflitos que acontecem até mortes dos povos nativos em questão, E aí, agricultores, garimpeiros, até madeireiros, madeira ilegal, vem destruindo a floresta amazônica, ameaçando a soberania dos índios, ameaçando também a soberania das próprias terras. Se a gente for olhar aqui na página 14, a gente vai verificar aqui, território nacional sob controle de indígenas descendentes de quilombolas. Veja só. Apesar da Constituição Federal, em 1988, que garante a proteção dessas terras, a gente tem visto, infelizmente, agricultores, garimpeiros, madeireiros, muitas vezes de forma ilegal, tendo conflitos e até mortes desses povos nativos, fazendo com que a própria Amazônia também fique abaixo. A gente pode ver também nas páginas 16 e 17 essa afirmação. Veja só, apesar de termos a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, também protegendo os índios, a gente tem sistematicamente visto invasões das terras indígenas, um problema muito sério. Aqui, a gente vê aqui, atividades altamente impactantes
como, por exemplo, garimpeiros, garimpos, madeireiros, agricultores. Ok? Questão 2. Identifique os 3 poderes nos quais estão organizados o Estado brasileiro. Segundo o nosso roteiro de estudos, a número 2 é a letra C de casa e também está aqui nas páginas 22 e 23. Então, vamos lá. Letra C. Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, vamos lá. Páginas 22 e 23. Se a gente olhar aqui na página 22, a gente vai ver exatamente a resposta. Executivo, Legislativo e Judiciário. Completando essa resposta, a gente entende que o judiciário é o poder que julga o cumprimento das leis, né? O poder legislativo é o que elabora as leis e o executivo é o que executa essas leis. Perfeito, pessoal? Na questão número 3, a gente já tem a seguinte informação pedida. Assinale a alternativa correta sobre um Estado brasileiro anexado ao território federativo do Brasil a partir de uma compra feita da Bolívia entre negociações que começaram com acordos entre 1867, onde o Brasil passou a identificar como território boliviano para que não acontecessem conflitos como se já não bastasse conflito com o Paraguai em torno dessa época. Aí, um pouco mais à frente, em 1903, o Brasil, de fato, consolidou num tratado feito em Petrópolis, ainda em situação amigável, né, sem guerra, houve a anexação do território, que foi posteriormente chamado de Acre, o Estado do Acre, no território brasileiro, através de uma compra feita entre Bolívia e Brasil. O Brasil comprou da Bolívia e aí o Acre foi anexado. Então, a gente pode ver essa informação 3C na página 19. A gente pode ver aqui na página 19. A gente vendo aqui na página 19, a gente consegue perceber que o Brasil, né, em 1904, aqui, ó, o governo brasileiro negociou com a Bolívia a compra do Acre, incorporado inicialmente como território, chamado território do Acre, e depois ele foi elevado à categoria de Estado, né, o Estado do Acre. Ok. Próxima questão. A número 4, a gente pede aqui uma questão que pede o seguinte: analise o mapa a seguir e marque a resposta mais adequada sobre a concentração populacional brasileira que ocorre, se você olhar, né, esse mapa, ele vai assinalar exatamente essa situação, né? Faixa litorânea que concentra cerca de 58% da população total do Brasil. Só o mapa em si já assinala basicamente a resposta, que o litoral nós temos a seguinte situação de acordo com o nosso roteiro de estudos. A número 4 será a letra D, de acordo com as páginas 25 e 27. Número 4, letra D, a resposta. População brasileira concentrada ao longo do litoral. Onde há concentração brasileira, há também concentrações comerciais, industriais, concentração de serviços, infraestrutura, né? Então, nós temos no litoral brasileiro a concentração de todos esses fatores, mas a questão em si é relacionada basicamente à questão sobre população. E nós analisando aqui na
nas páginas 25 e 27. Olhando aqui na página 25, a gente vai encontrar o seguinte. Página 25, você vai encontrar o mapa justamente que serviu de base para a questão da prova e justamente você vai ver esta informação. Quase 60% da população brasileira que está concentrada pelo litoral. Ok? E na página 27, a gente também verifica o quê? De acordo com a malha municipal, a distribuição dos municípios no Brasil, você tem uma concentração de infraestrutura, comércio, serviços, população, também com uma grande concentração pelo litoral. Ok. Indo para a questão número 5, a questão fala sobre o sistema de capitanias hereditárias, que pergunta qual é a afirmativa correta. De acordo com o nosso roteiro de estudos, a número 5 é a letra B de bola, que está mais esmiuçada essa explicação entre as páginas do livro 18 e 19. Então, vamos lá. Letra B de bola, a gente vai encontrar que o sistema de capitanias hereditárias foi um sistema adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, né, entre franceses e principalmente os próprios espanhóis, né, sob forma de preservar o território colonial recém-descoberto. Portugal conseguiu fazer um acordo entre os chamados donatários, que seriam fidalgos e comerciantes portugueses, pessoas que tinham tradição, que tinham dinheiro, né? E aí recursos econômicos. Com isso, esses donatários portugueses tiveram a função de proteger as terras para que os espanhóis não tomassem, né? O que seria depois, com o fim das capitanias hereditárias, o colonizador Portugal conseguiu até expandir todo o seu domínio e hoje o Brasil ele é um grande território por grande parte dessa proeza que os portugueses conseguiram proteger o nosso território futuro, né? A questão do Brasil deixando de ser império, passando a ser república independente, conseguiu conquistar essa grande massa territorial, que é o chamado até de país-continente. Então, veja só, na número 5 a gente verifica as páginas 18 e 19 com as informações mais cruciais quanto a isso. Veja só, você tem aqui a linha de Tordesilhas, aí você tem o Tratado de Tordesilhas, você tem as capitanias hereditárias, né, onde eu já falei que a leste, incluindo o litoral, é sob domínio português e a oeste sob domínio dos espanhóis. E aí nós temos também na página 19, só para ilustrar um pouco além do que a questão está pedindo, que as capitanias hereditárias, por dificuldades de administração, né, a coroa portuguesa as tomou novamente, fazendo com que a administração não fosse mais feita pelos donatários, e sim pela coroa portuguesa. E mais tarde houve um acordo entre Portugal e Espanha, pondo fim à linha de Tordesilhas, fazendo com que o Brasil, com esse grande território, né, fosse dominado por Portugal e, posteriormente, o Brasil sendo uma grande nação com tamanho territorial que é hoje em dia. Bom, indo para a questão número 6,
marque a ordem cronológica correta das seguintes mudanças territoriais nas quais o Brasil passou ao longo de sua história. Olhando o nosso mapa de estudos, a número 6 orienta que é a letra B de bola a ser marcada e a resposta está lá nas páginas, entre as páginas 18 e 20. Então vamos lá. Letra B, linha de Tordesilhas. Se a gente acompanhar aqui, a gente vê linha de Tordesilhas 1534, bem no começo, né, da história colonial do Brasil. Então, com certeza, a linha de Tordesilhas foi realmente a primeira. Depois, o surgimento das províncias, com o fim do Tratado de Tordesilhas, capitanias hereditárias. A gente teve o Brasil sendo dividido por províncias, e essas províncias foram levadas à categoria de estados. Ao mesmo tempo, estados e territórios ainda tinham concomitância. Alguns estados ainda existiam juntamente com alguns territórios, até acontecer o fim, a extinção dos territórios e, por último, a criação do Distrito Federal em Brasília em 1960. Então, a gente verifica isso entre as páginas 18 a 20. Página 18, a gente vê aqui 1534, Tordesilhas. Aí a gente vê aqui na 19, a gente vê o fim da linha de Tordesilhas, o fim das capitanias hereditárias. A gente vê o Brasil sendo separado por províncias. Aos poucos, essas províncias foram sendo levadas à categoria de estados. Esses estados, ainda concomitante, eles convivendo com territórios, como aqui o território do Acre, território do Guaporé. Vou aumentar aqui um pouquinho mais para visualizar melhor. Território do Guaporé, território de Ponta Porã, e assim os territórios foram sendo incorporados, elevados a categorias de estado, e aí o Brasil ele foi se remodelando até que nós tivemos a atual formação, inclusive em 1960, com a capital federal sendo transferida do Rio de Janeiro para Brasília, né? Distrito Federal. Ok, bem no coração do Brasil. Ok. Depois dessa questão, a gente tem a questão 7. Em nosso dia a dia, podemos perceber as constantes modificações feitas pelo homem no espaço geográfico. Elas possuem um propósito de atender, veja bem, de acordo com o nosso roteiro de estudo, é a letra B de bola, né? Porque se a gente verifica que nós temos no dia a dia necessidades econômicas, necessidades sociais, né? E aí essas necessidades precisam ser supridas para que a gente consiga ocupar, modificar o nosso espaço geográfico. Lembrando que espaço ele é geográfico com a presença do ser humano, ok? E as necessidades do ser humano, elas são vistas de forma bem objetiva aqui, ó, nas páginas 16, 17 e 26. Página 16. O que a gente verifica aqui? Veja bem, os povos primitivos. Aqui a gente vê fundamental importância para a manutenção do modo de vida tradicional. Então, não é só para a civilização, a parte moderna da população, onde você tem um processo industrial, urbano, é uma concentração de serviços, como eu já comentei, no litoral brasileiro, infraestrutura, mas para todos, inclusive para os povos tradicionais. Aí você verifica aqui, página 16,
página 17 também diz a questão também sobre a importância da preservação desse território para que não aconteça a destruição, por exemplo, da natureza. É de extrema importância a gente saber ter o desenvolvimento sustentável sem agredir a natureza. E aqui, olhando na página 26, a gente verifica o quê? Na 26, a gente verifica a questão de que a gente tem uma concentração de atividades econômicas, comércio, serviços, indústrias. Aonde, pessoal? No litoral brasileiro. E aí, a gente expandindo a população, expandindo a oferta de serviços infraestruturais, claro que a gente tem a necessidade de modificar esse espaço geográfico para que a gente possa ter estabelecida a sanar, né, as nossas necessidades, mas para isso a gente precisa ter consciência ambiental também. Na questão 9, quantos estados e municípios há na Federação Brasileira atual? Bom, de acordo com o nosso roteiro de estudos, a questão 9 é a letra A. E aí, a resposta está indicada na página 20 do livro. Letra A é a questão 26 estados e 5.570 municípios. Observando isso, na página 20, a gente vai verificar exatamente essa resposta. Veja só, tá aqui, ó. 26 estados e 5.570 municípios e um Distrito Federal, né? Brasília. Ok. Por último, a número 10, a gente faz a seguinte indagação aqui. Os estados possuem a liberdade de criar leis autônomas. Ok. Dentro dos estados, a gente verifica o quê? Os chefes dos mesmos. E esses chefes, na linha da sequência aqui, o chefe do federal, o chefe do poder federal, do poder estadual ou distrital, e o chefe do poder municipal. Os chefes executivos, né, dos poderes. Nós temos, então, de acordo com os nossos estudos, a 10, letra D de dado, com a resposta na página 22. D de dado, federal, presidente. Estadual ou distrital, governador. E o municipal, prefeito. Na página 22, a gente verifica esta resposta. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, os chefes do executivo. A gente vê aqui o presidente federal, o governador do estadual ou distrital e o prefeito do poder municipal. Com isso, a gente faz um link da última aula sobre a matéria do 7º ano e faz também um comentário sobre como essa matéria pode ser esmiuçada numa prova de 10 questões explicadas aqui, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal.